o aumento da temperatura terrestre e como isso altera o ecossistema. O aumento da temperatura média terrestre é um fenômeno caracterizado pelo aquecimento gradual da superfície do planeta, causado pelo acúmulo de gases de efeito estufa na atmosfera. Esses gases, como o dióxido de carbono, o metano e óxidos de nitrogênio, retêm parte da radiação solar, impedindo que o calor escape de volta ao espaço, provocando o chamado efeito estufa intensificado. A evolução da indústria ao longo das revoluções industriais teve um impacto profundo nesse aumento. Com a Revolução Industrial, a queima de combustíveis fósseis e o aumento das emissões de gases de efeito estufa elevaram significativamente a temperatura média global. A primeira Revolução Industrial se iniciou no século XVIII e marcou o início do uso intensivo do carvão e posteriormente do petróleo e do gás, levando ao aumento acentuado das emissões de gás carbônico e outros gases de efeito estufa. Desde então, a concentração de gás carbônico atmosférico quase dobrou, e outros gases, como metano e óxidos de nitrogênio, também aumentaram devido à agricultura, indústria e transporte. Ao longo do século XX, o mundo presenciou uma rápida expansão do uso de combustíveis fósseis como carvão, petróleo e gás natural. Esse crescimento foi impulsionado pela industrialização em larga escala, com a multiplicação de fábricas e o aumento do número de meios de transporte. Como consequência, houve uma elevação significativa das concentrações de gases poluentes na atmosfera, contribuindo diretamente para o agravamento do efeito estufa e o aquecimento global. Nos últimos anos, tem-se enfrentado cada vez com mais frequência ondas de calor intensas, secas prolongadas e eventos climáticos extremos. Esses fenômenos são consequência direta das emissões de gases poluentes que contribuem para o aumento da temperatura. Com isso, em 2015 foi firmado o Acordo de Paris, com um compromisso global de limitar o aquecimento a 1,5 grau em relação aos níveis pré-industriais. Esse objetivo impõe uma pressão crescente sobre os governos, empresas e a sociedade para reduzir significativamente as emissões e frear os impactos das mudanças climáticas. Com todo esse processo de industrialização, houve uma tendência de variação da temperatura média da superfície terrestre em diferentes períodos. Nas primeiras décadas, observa-se uma variação modesta de temperatura, mas nas décadas seguintes já se nota um aquecimento mais acentuado. Nas últimas décadas, é evidenciado um aquecimento expressivo. Essa evolução reforça a urgência da criação de novas ações climáticas para conter o seu avanço. As mudanças climáticas já causam impactos profundos nos ecossistemas. O aumento da temperatura intensifica as enchentes, colocando populações e habitats em risco. Ao mesmo tempo, espécies não conseguem se adaptar às rápidas transformações, resultando na perda da biodiversidade. Além disso, o clima mais seco e quente agrava as secas agrícolas e acelera o processo de desertificação, comprometendo a produção de alimentos e os solos em diversas regiões do planeta. Mais especificamente sobre a biodiversidade, quanto maior o aquecimento, maior o número de espécies expostas a condições perigosas. A partir de 2 graus, o risco se intensifica drasticamente, afetando ecossistemas inteiros, especialmente em regiões tropicais. Se não houver redução nas emissões, o cenário de 3 graus ou 4 graus pode levar à perda massiva de espécies em escala global. E você, já sentiu algum impacto do aquecimento global? A figura mostra como diferentes gerações experienciaram as mudanças de temperatura ao longo das décadas. Fica claro que gerações atuais e futuras viverão em um mundo mais quente, com dano tanto aos sistemas humanos como aos ecossistemas. Alguém nascido no ano de 2020 poderá sentir na pele o aumento em 4 graus da temperatura terrestre. Os impactos das mudanças climáticas são vários. Atingem a produção de alimentos, inundações, a propagação de doenças infecciosas e até mesmo a saúde mental da população. O relatório de mudança do clima de 2023 mostrou que temperaturas elevadas extremas, incluindo as ondas de calor, se intensificaram nas cidades, onde também pioraram os eventos de poluição do ar. Assim, a mudança do clima afetou negativamente a saúde física humana a nível global e a saúde mental, e está contribuindo para crises humanitárias. Dessa forma, os impactos sobre a saúde pública são inegáveis. Dentre eles, podemos destacar a insegurança alimentar e hídrica, as doenças associadas às mudanças climáticas e as ondas de calor.
Nos últimos 50 anos, a mudança climática tem impactado a produtividade agrícola em todo o mundo. A produção de alimentos desacelerou, principalmente nas regiões de latitude média e baixas. O aquecimento dos oceanos, principalmente a partir do século XX, reduziu o potencial de captura de peixes e intensificou os danos causados pela pesca excessiva. Além disso, a produção de alimentos da aquicultura e da pesca de crustáceos e moluscos também foram afetados tanto pelo aquecimento quanto pela acidificação dos oceanos. A ocorrência de doenças de origem alimentar e hídrica relacionadas ao clima, como infecções bacterianas e virais, aumentou. De forma semelhante, a incidência de doenças transmitidas por vetores, como a dengue e a malária, aumentou a partir da expansão da reprodução desses vetores. Além disso, atualmente, doenças animais e humanas, incluindo as zoonoses, estão surgindo em novas áreas. Por isso, pessoas mais vulneráveis incluem crianças, idosos e pessoas com moradias irregulares. Hoje, as medidas de mitigação e adaptação não são suficientes, mas isso não exclui todos os esforços que os países precisam ter ao tentar cumprir os acordos internacionais para minimizar os efeitos das mudanças climáticas.